E hoje a passagem que nós vamos ler está no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Preste atenção nessa parte. Não é rico para com Deus. Vou falar aqui, eu anotei algumas coisas que Deus ele colocou no meu coração sobre riquezas na terra e riquezas nos céus. Esse homem aqui, nessa parábola, ele decidiu que ele estava conquistando muito, então ele decidiu: eu vou construir outros celeiros, eu vou armazenar tudo aquilo que eu conquistei e eu vou descansar. Porque a visão dele era só aqui na terra. E quando você só tem a visão aqui na terra, você só faz coisas que estão focadas aqui na terra, não estão focadas em Deus. E eu coloquei aqui algo que Deus ele colocou em meu coração. E eu fiz um paralelo aqui da época que eu era só crente, da época que eu comecei a orar. Só é crente quando você é convertido, quando você conversa com Deus, quando você tem intimidade com Deus. E eu fiz aqui o paralelo, eu anotei. Entre os anos de 2016 a 2022, mais ou menos, eu não orava. Aí nos anos de 2022 a 2026, eu comecei a viver uma vida com intensidade, sabe? Na presença de Deus. Eu percebi que mudaram muitas coisas. Então, Deus falou comigo que Deus não demora. Quem demora somos nós. Quem demora somos nós de buscar a Ele. Quem demora é a nossa posição diante de Deus. E antes eu não me preocupava assim como esse homem rico. Eu não me preocupava com as outras pessoas querer ser crente, com as outras pessoas querer aceitar Jesus. Tipo assim, eu não fazia nenhum bem para a humanidade, assim, no sentido de ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. E eu até anotei aqui para não esquecer. E quando você não faz nada, quando você não ajuda ninguém, quando você não faz nenhum bem para a humanidade, você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é Jesus. Porque o que faz uma pessoa saber quem é Deus, uma pessoa saber quem é Jesus, ela se importar com as outras pessoas que não conhecem a Deus. Ela se importar com as outras pessoas que não conhecem Jesus. Uma pessoa crente de verdade, uma pessoa convertida de verdade, ela ora, ela procura ajudar pessoas, ela procura ajudar a humanidade. A humanidade que eu falo no sentido é tentar levar o máximo de pessoas até Jesus, até Deus, de alguma forma, de alguma situação. E eu lembro que no final do ano passado, eu e minha irmã, a gente foi assaltada. E eu achei interessante que todo mundo tava vendo aquele rapaz que assaltou a gente como um bandido, sabe? Mas Deus, ele viu uma alma. E eu acho interessante que vai ter pessoas que vão olhar pra você que não vai ver o seu valor. Como ninguém tava vendo o valor dele como alma, sabe? Ninguém tava vendo, ele é uma alma. Só tava vendo que ele assaltou e que ele fez errado. Realmente ele fez errado, né? Ele foi pra cadeia depois, ele foi preso. Porque tudo que você faz, você tem que... se você tem uma ação, você tem que ter as consequências daquela ação. E ele teve as consequências da ação, ele foi preso. Porém, ele também é uma alma. Deus, ele também se importa com ele. Ele também é importante para Jesus. Eu lembro que até eu fiz uma campanha de 40 dias pela vida dele, sabe? Para Jesus salvar ele. Então, se você olha para as pessoas com um olhar de não fazer nada, sabe? Deixar a pessoa do jeito que tá. Você não se importar em mudança. Você não querer mudar e você também não querer que Deus mude as vidas das pessoas. Você não querer levar as pessoas até Deus. Infelizmente, você nunca foi crente, você nunca foi cristão, você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é Jesus. Você precisa se converter de novo, você precisa mudar a roda da sua vida. Você precisa de Deus, você não tem Deus. Dói, mas é a realidade. E o interessante aqui é que uma pessoa que não ajuda ninguém, ela vive só pra si, ela só trabalha, ela só pensa nela, ela não pensa nos outros. Ela não pensa em Deus, ela não pensa nas coisas de Deus. Esse homem aqui dos celeiros, ele não pensava em Deus. E a última parte do versículo fala assim: não é rico para com Deus. Como você é rico com Deus? Você é rico quando você tem comunhão com Deus. A maior riqueza é a presença de Deus, a maior riqueza é Jesus, sabe? E eu coloquei também aqui algumas características de uma pessoa que não sabe quem é Deus. Ela é egoísta, ela vive só pra si, ela é prepotente, ela é soberba. Ela vive no seu mundo, ela não quer produzir para Deus, ela não quer fazer nada para Deus, ela só quer que Deus faça para ela. E uma pessoa que realmente conhece Deus, ela ama, ela perdoa, ela se humilha, ela quer mudança, ela quer Jesus todos os dias. E Jesus, ele é renúncia. Você vai precisar, muitas das vezes,
Muitas vezes você vai precisar fazer coisas que pra você é algo difícil, como por exemplo, eu precisei seguir em frente depois daquele assalto. Eu não poderia julgar aquele rapaz para sempre, porque eu não sou Deus. Talvez por um tempo ele realmente estava no erro, por um tempo ele realmente estava assaltando, estava fazendo erro. Mas eu não posso definir a vida dele só por esse erro. Eu não posso definir a vida dele, o futuro dele, porque ele fez isso hoje. Amanhã Deus pode entrar na vida dele, pode transformar ele e pode usar ele na palavra dele. Eu não sou ninguém para definir o futuro de alguém ou o que Deus vai fazer na vida de alguém. Nós não somos ninguém para definir o que Deus vai ser na vida de alguém. Então você vai ter que ter uma visão espiritual para entender isso, que o hoje de alguém não é para sempre. Hoje a pessoa pode estar desse jeito, mas amanhã não. Amanhã Deus pode entrar e pode mudar. Isso é o que ninguém entende muitas das vezes, né? Processos, transformação. E você vai precisar de processos e de transformação de você mesmo, e você também vai precisar ser instrumento de Deus para processos e transformações na vida das outras pessoas. Pessoas paradas. Eu anotei aqui que eu não posso esquecer de falar isso, né? Pessoas paradas, sem transformação, sem mudança, ela não consegue mudar e também não consegue mudar a vida dos outros. Você se atrapalha e você atrapalha os outros. Não ora, não lê a Bíblia. É resistente em crescer no reino de Deus. E quem resiste está sendo usado pelo inimigo. Então, se você não quer fazer nada para Deus, preste atenção. Se você serve a Deus, como é que você não quer fazer nada para Deus se você serve a Deus? É como você trabalhar numa empresa e você só querer receber o salário, você não querer trabalhar. E Deus, ele falou muito forte comigo a respeito de Deus, né? Claro que nem todo mundo vai ter cargo na igreja, mas não só tem cargo na igreja. Ó, tem um pano para você passar, tem uma vassoura para você varrer, tem um mundo todo para você ganhar, tem um mundo todo, todos os seus ciclos. Não tem só na igreja, como aqui nas redes sociais. Tem aqui nas redes sociais para você falar também, para você contar o que Deus fez na sua vida. Tem pessoas que estão precisando ouvir que Deus, ele fez algo para você. Tem pessoas precisando que você fale que Deus fez alguma coisa para você. Se você já aceitou Jesus, se Deus, ele já te tirou das cadeias espirituais, você já é um instrumento de Deus. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ser um grande cantor, você não precisa ser grande, porque grande quem tem que ser é Deus. Você só precisa ser você só precisa ter Deus, sabe? Como por exemplo, eu pensava, para mim gravar vídeos, eu tenho que saber a Bíblia toda, eu tenho que saber tudo da Bíblia, eu tenho que saber. Não, eu estou aprendendo muitas coisas agora. Eu estou aprendendo muitas coisas sobre Deus agora. Então, o que eu já aprendi, eu posso passar para as outras pessoas o que eu já aprendi. Porque nós estamos em constante aprendizado. Todo dia a gente aprende. Se você parar de aprender, você não serve para nada. Quando você para de aprender, você para de servir. E quando você aqui sobre o crescimento, quando você não quer fazer nada para Deus, sabe? Eu não quero fazer nada. Eu não me vejo em canto nenhum na igreja. Eu não me vejo fazendo nada. Eu não sirvo para nada. Não é pra mim esse cargo, não é pra mim essa situação, não é pra mim. Quando você tem esse pensamento, o inimigo está trabalhando na sua mente. Quem está falando com você não é Deus, é o inimigo. Porque pense bem, para ter o reino de Deus precisa de pessoas. Deus, ele trabalha com pessoas. Deus, ele é o Deus de pessoas, é o Deus de almas. E para trabalhar na vida de pessoas tem que ter pessoas. Deus poderia enviar os anjos, mas ele envia você, envia eu. Então tem muitas pessoas que estão paralisadas porque elas escutam o inimigo, elas não escutam Deus. E pessoas que não escutam Deus são pessoas soberbas, são pessoas prepotentes. E Deus não está com pessoas assim, sabe? A vida da pessoa fica travada. E eu vou falar também sobre quando você tem Deus, você quer crescer, mesmo que você não tenha meios, mesmo que você nem saiba fazer tudo. Porque a gente não sabe fazer tudo, quem sabe fazer tudo é Deus. E nós temos que depender de Deus. E eu prestei atenção aqui também, é algo que Deus, ele focou muito sobre crescer. Deus, ele quer que você cresça em todas as dimensões. Isso é escrito no livro de Isaías 54. Alarga o espaço da tua tenda, porque você vai transbordar. Em Lucas 2,52 fala que Deus, ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Então é o desejo de Deus que você cresça, sabe? É o desejo de Deus que você cresça. Eu sei que tem muitas pessoas que para crescer derrubam os outros, falam mal, fazem fofoca, armam contendas, fazem armadilhas, fazem arrumadinho. Mas você não é assim, porque uma pessoa que sabe quem é Deus, ela quer que todo mundo cresça, ela quer crescer, ela quer que todo mundo prospere, ela quer que todo mundo aceite Jesus, ela quer que todo mundo vença, ela quer que todo mundo fique bem. Então, quando uma pessoa ela não sabe quem é Deus, ela não quer que você cresça, ela não quer que você tenha conhecimento, ela não quer que você produza no reino de Deus. Muitas vezes ela quer só aparecer. E eu anotei aqui também sobre algumas pessoas que na igreja só querem aparecer. Elas só produzem. Teve uma situação também que aconteceu aqui.
uma pessoa chegou, pediu pra mim fazer algo e eu fui fazer. Falou assim, faz isso. Ela tava me ajudando. Aí quando o pastor chegou, ela disse, o pastor chegou e saiu de perto, parou de ajudar. Ou seja, o olhar dessa pessoa não estava em Deus, estava no pastor. Já pensou, você está em uma determinada igreja que você não serve a Deus, você serve ao pastor. E quando o pastor não tiver? Aí eu prestei atenção que a pessoa me deixou lá largada, sozinha, fazendo as coisas. E foi procurar o pastor. Tipo, o pastor chegou. Tipo, como se ele fosse Deus. E ele não é Deus. Isso se chama idolatria. Você não pode deixar uma pessoa que não sabe fazer algo sozinha só porque o pastor chegou. E isso demonstra que a pessoa não quer, não cresce e também não quer deixar os outros crescer. E no reino de Deus tem que deixar todo mundo crescer. Glória a Deus por isso. Se uma pessoa canta melhor que você, glória a Deus. Se uma pessoa prega melhor que você, glória a Deus. Se uma pessoa ora melhor que você, glória a Deus. Se alguém faz algo melhor que você, glória a Deus. Isso é o reino de Deus. Nem sempre a gente vai poder controlar todo mundo. Não tem como você controlar todo mundo. Você não é Deus. E aqui fala também sobre... Vou colocar aqui. Você precisa acumular tesouros nos céus. E tesouros no céu são obras claras, são obras transparentes quando você faz para Deus. Sabe aquelas pessoas que elas até têm cargo, até fazem, mas não fazem para Deus, fazem para si ou fazem para os outros. Deus não recebe. Isso não é tesouros no céu. Por quê? Porque quando você faz para os outros, você já ganhou seu galardão, a pessoa já viu. Então Deus não recebeu. E eu vou falar aqui sobre libertação, sobre pessoas presas. Antes, eu era muito presa ao celular, eu não conseguia ficar sem celular. Tipo, o celular era o meu Deus, eu não conseguia ficar sem celular. Então, eu era presa ao celular. E tem pessoas que não são presas a celular, mas são presas ao egoísmo, à soberba. Não perdoa, não ama, são presas a passado, são presas a pessoas, são presas a parentes. E também sobre família. Eu prestei atenção que muitas pessoas da minha família não queriam servir a Deus. Não é porque a sua família não quer servir a Deus que você também não tem que servir. Faça a sua escolha, sirva a Deus você. E eu fiz a minha escolha, sabe? Falei, não, já que a minha casa não quer servir ao Senhor, eu quero Deus, eu quero Jesus. Então aquilo que você quer, procure, corra atrás de Deus sim. Procure a igreja, procure Jesus, procure pessoas que têm Deus sim. Se ninguém quer servir a Deus da sua família, queira você. Ah, mas ninguém quer Jesus. Queira Jesus você. Valorize Jesus você, ame Jesus você, ore você, sabe? Se aproxime de Jesus você, que Ele liberta só você. Por quê? Porque uma pessoa liberta, ela consegue libertar os outros. Eu vi até um testemunho de minha irmã que ela contou na igreja recentemente, que a mãe dela não queria deixar ela servir a Deus. E a mãe dela até jogou as coisas dela na rua. E ela falou que ela não desistiu de Jesus. Hoje ela já até tá mais velha, sabe? E ela não desistiu de Jesus. Então você também não pode desistir de Jesus só porque as pessoas não querem Jesus, porque as pessoas desistiram de Jesus. Faça a sua escolha. Aprenda a servir a Deus sozinho. Aprenda a servir a Deus sozinho. Muitas vezes eu tive que ir para a igreja sozinha, sem ninguém. E eu não morri, eu tô viva aqui gravando pra você, falando que se eu conseguir, você consegue também. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui fala também sobre que Jesus vê almas. Jesus, ele não vê números. As pessoas ensinam hoje nas redes sociais que pra você gravar, pra você ser influência, você tem que ter muitos seguidores, você tem que ter muitos números. E não é pra você ser uma influência na vida de alguém. Você tem que ser influência. E você ser uma influência é algo bom, uma influência não é algo ruim. Você ser uma influência para fazer o bem. E tem pessoas que são influenciadores digitais, mas na verdade elas só influenciam o mal, não fazer o bem. E isso não é ser influenciador, isso é ser destruidor. Quem está agindo na sua vida é o inimigo. Então aqui fala também a respeito de, se você não quiser crescer, se você tiver falta de vontade em crescer, se você não quiser produzir para o reino de Deus, quem está usando você é o inimigo. É o inimigo que está operando na sua vida, porque quando a pessoa, ela tem Deus, ela quer fazer para Deus. Porque ela tem Deus, então quem tem Deus quer que todo mundo tenha Deus. Eu vou falar também a respeito de, sim, tem pessoas que precisam de Jesus em você. Por exemplo, eu precisei de pessoas que apresentassem Jesus de verdade para mim. E você também precisa de pessoas. E você também vai ser instrumento de Deus, porque tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que precisam de Jesus em você. Vem sobre ajude pessoas, ir até Deus, ajude pessoas. Não sei o meio que Deus ele vai te usar, mas Deus ele sabe. Amém? Peça a Deus a revelação, direção. Não sei se é na oração, na palavra, na música. Não sei, mas seja lá em qual área for, faça o que Deus pede para você fazer. Não pare de produzir para Deus, porque o que demonstra que você é verdadeiro filho de Deus é quando você faz o que Deus quer, quando você obedece.
Seja sincero com Deus. Seja transparente. Mostre seus erros, suas falhas. Queira transformação, queira mudança, queira libertação. Uma pessoa liberta do inimigo, ela consegue produzir muito no reino de Deus, porque ela não escuta mais a voz do inimigo, ela não ouve mais aquelas setas. Então, de todas as vozes que você tiver que escutar, dê prioridade para a voz de Deus, para a voz de Jesus, que está aqui na palavra, que está também na oração. E quem faz as obras da carne não é filho de Deus. Quem não quer Deus, quem não quer que as pessoas cresçam, quem não quer que o reino de Deus ele avance, não é de Deus. Por mais que seja da sua família, ela vai te atrapalhar e ela vai atrapalhar Deus. E pessoas que atrapalham Deus, Deus ele não resiste, tá? Eu vi um testemunho por esses dias de um irmão que ele falou que Deus ele levou a mãe dele, porque a mãe dele era resistente, não deixava ele servir a Deus. Então, que essa pessoa que te atrapalha servir a Deus, não deixa ela te atrapalhar, porque Deus ele vai confrontar ela, tá? Deus ele não vai deixar. Por quê? Porque o mundo todo está aí precisando de Jesus. E essa pessoa, ela não quer Jesus. Então, já que ela não quer Jesus, então Jesus não vai até ela. Jesus não vai usar você. Meu Deus, parece que a minha família não quer ouvir sobre Deus. Não quer ouvir porque eles não queriam Deus. Isso não era um problema meu, sabe? Isso não era um problema de Deus. Não é um problema de Deus. Se as pessoas não querem Deus, é um problema da pessoa. É a pessoa que não quer. É a pessoa que rejeita Deus. Então, já que a pessoa rejeitou Jesus, Jesus não vai. Vocês viram que Jesus só curou quem foi até ele, quem quis cura, quem quis mudança. Jesus só muda quem quer ele. Como ele falou para aquela mulher no poço, ele falou para ela, porque ele falou era necessário passar por Samaria porque ela queria Jesus. Jesus já viu que ela queria ele. Jesus já viu. Então Jesus já vê que você quer ele. Então se você quer ele, ele vai levantar meios para você ir até ele. E ele vai levantar pessoas para ir até você. Amém? Só continue com Jesus. E quem é salvo quer que todos sejam salvos. Já viu aquela pessoa que não produz nada, que só vai para a igreja e não quer que... não faz nada para Deus. Ela não é salva, ela não sabe quem é Deus. Ela só está na igreja. E você está indo no caminho certo. Jesus é o bem, Jesus faz bem. Então você está indo certo, continue fazendo isso porque você está no caminho certo. O caminho certo é o caminho estreito, é o caminho difícil que poucas pessoas vão. E muitas das vezes a gente percebe que tem poucas pessoas que amam, poucas pessoas que perdoam, poucas pessoas que oram, poucas pessoas que lêem a Bíblia. Então, já que são poucas pessoas, seja parte dessas poucas pessoas, sabe? Seja parte dessas poucas pessoas. E pessoas paradas são pessoas que trabalham para o inimigo. Pessoas paradas para Deus são pessoas que trabalham para o inimigo. Então, não pare para Deus, porque você vai trabalhar para o inimigo, infelizmente. E na época que eu não orava, que eu não lia a Bíblia, que eu não fazia nada para Deus, o inimigo estava me usando. Por quê? Já que eu não fazia nada para Deus, eu fazia para o inimigo. Uma pessoa parada, ela faz para o inimigo, infelizmente. Quando você tem preguiça, quando você tem falta de vontade, falta de interesse, falta de prazer em fazer as coisas para Deus, quem te usa é o inimigo. Eu tinha isso, então quem me usava, infelizmente, era o inimigo. Então, se você tem esses sentimentos, peça a Deus ajuda para tirar. E comece imediatamente a orar e a ler a Bíblia, mesmo que você não tenha força, porque eu lembro que no começo eu não tinha força. Parecia que tinha alguém segurando meus ombros, parecia que tinha alguém querendo puxar meu braço, sabe? Eu sentia que tinha alguém perto de mim, eu sentia como se tivesse alguma coisa me impedindo de orar, me impedindo de ler a Bíblia. Eu sentia que parecia que ficava tudo travado, eu sentia que eu não sentia paz, sabe? Eu sentia que tinha alguma coisa me atrapalhando de servir a Deus. Então que você não venha confiar no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5 fala que a gente não pode confiar na gente mesmo. Então não confie em você mesmo. Se a sua carne fala para você não ir para a igreja, vá para a igreja. Porque a sua carne não quer nada que Deus queira. A sua carne só quer fazer o que ela quer. Você não pode seguir a sua carne, você tem que seguir o seu Espírito Santo. Você tem que seguir a voz do Espírito Santo de Deus. Compre livros, compre coisas que te ajudem a se aproximar de Deus, sabe? Indico pessoas que te aproximam de Deus. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de aprender. Eu não conseguia entender o que estava escrito na Bíblia, sabe? Parecia que tinha algo travando na minha mente. Realmente tinha, era o inimigo. Ele ficava lançando setas na minha mente para mim não ler a Bíblia, para me parar. Já que eu não estou entendendo, eu vou parar de ler. Mas eu não parava, graças a Deus. Já que eu não estou conseguindo resposta de orações, eu vou parar de orar. Não pare de orar. Porque o inimigo, ele coloca isso, sabe? Ele coloca... Muitas vezes você está lendo a Bíblia e tem pessoas que ficam ligando para você. Você está lendo a Bíblia e tem pessoas que chegam na sua casa. Você está lendo a Bíblia e tem pessoas ligando, falando com um, falando com o outro, atrapalhando a sua leitura. Todo mundo da sua família parece que começa a fazer barulho. A sua rua começa a fazer barulho. Isso não é normal, isso é um inimigo, tá? Isso é um inimigo se levantando para você não orar, para você não ler a Bíblia. Porque tinha muitas horas para aquela pessoa fazer aquilo. E ela foi fazer justamente na hora que você está lendo a Bíblia, que você está orando.
justamente naquela hora, não tinha outra hora. Então é o inimigo sim, tá? Muitas vezes o inimigo coloca muito cansaço espiritual. Eu sentia muitas dores de cabeça, muito cansaço espiritual. Parecia que tinha um peso, sabe? Parecia que tinha alguma coisa nos meus ombros. Não sei, meu joelho doía, meu pé doía, tudo doía. Minha cabeça parecia que minha cabeça ia explodir. E quando eu chegava na igreja, eu passava. Então era o inimigo, tá? Quando você sente essas retaliações, é o inimigo não querendo que você sirva a Deus. Então sirva a Deus sim. Quando você estiver sentindo dor, vá para a igreja também com dor. Porque muitas vezes, na escola bíblica dominical, muitas vezes de manhã eu sentia muitas dores de cabeça. E aquilo era um impedimento, sabe? Me dava enfermidade do nada. E só no domingo. Eu achava estranho, porque era só no domingo que me dava essas dores. Eu falava, eu vou doente mesmo assim, eu vou doente. E eu ia doente, eu obedecia a voz de Deus. Então vá doente mesmo. Se tiver com dor, vá pra igreja. Doente, eu tinha que trabalhar doente. O meu patrão não queria saber se eu tava doente ou não. Meu patrão não queria saber se eu tava doente ou não. Ele queria que eu fosse trabalhar doente mesmo. Então são coisas que o inimigo ele usa pra te afastar da presença de Deus. Porque se você não for no culto, se você não for buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, você vai se esfriar, você vai querer desviar por qualquer coisa. Então a partir de hoje, seja transparente com Deus. A partir de hoje, leia a Bíblia sim. Continue em oração sim. Continue com pessoas que te levam até Deus. E se alguém estiver te atrapalhando servir a Deus, se afaste. Ore sim. Busque transformação, busque libertação. Tudo aquilo que estiver te aprisionando, seja qualquer obra. Leia Gálatas sim, que fala sobre as obras do Espírito e as obras da carne. Faça as obras do Espírito. Faça o que Deus está mandando você fazer. Não escute vozes, escute a voz de Jesus. É a voz de Jesus que vai te dar a vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje.